Continuando com o movimento aceleração constante, né, com aceleração constante. Anteriormente, no vídeo anterior, a gente tinha falado aí, né, de uma função y, né, de posição igual a 25t menos 4,9t quadrado. Então, a posição muda conforme o tempo varia, né? O tempo muda, a posição dele muda também. Então, a gente tinha uma posição mudando com o tempo, por isso que a gente chama y de t, né? Que é igual a 25t menos 4,9t quadrado. Aí eu te falo, se você sabe que a função y é essa, você tem como encontrar a função da velocidade com o tempo? Né? Às vezes ele te deu a função y, mas ele não pediu o gráfico do y por t, né? Do y por t. Ele te pediu o gráfico do v por t. E aí? O que fazer nesse caso? Né? É o fim do mundo? Não, a gente já conhece, né, os tipos de movimento com aceleração constante. A gente sabe as funções do movimento com aceleração constante. A gente sabe que a função y de um movimento com aceleração constante é do tipo y0 mais v0t mais meio de at quadrado. E a gente sabe que a velocidade é em função do tempo, né, variando com o tempo, porque se ele está acelerado, a velocidade está mudando, né, com o tempo, ou está diminuindo ou está aumentando. Se a velocidade não muda, não tem aceleração, né? No movimento em linha reta, retilíneo, né? Ou com aceleração constante. Então, vamos lá. Não estamos falando aqui de movimento curvo, né? De fazer uma curva, um movimento circular, isso não se aplicaria, né? Daí tem aceleração, sim, mesmo que a velocidade não mude de valor. Mas não estamos entrando nesse caso, é um movimento com aceleração constante, né? E a gente sabe que uma das funções é v0 mais at, né? V igual a v0 mais at. Então, a velocidade muda com o tempo, porque ela depende da soma da velocidade que ele começou, mais um pouquinho que é a aceleração vezes o tempo. Quanto ele acelerou vezes o tempo que passou. Então, essa vai ser a velocidade dele em um certo tempo posterior. Se eu tenho essa função, ela te deu já o v0 para você jogar aqui e te deu a para você jogar aqui. Então, como é que eu faço, né? Se a minha função é y é igual, vou até colocar na ordem, tá? O que tem t quadrado aqui, não, vou deixar assim mesmo. É igual a 25t menos 4,9t quadrado. Ó, o que multiplica o t é o v0, certo? Então, o 25 aqui que está multiplicando o t é o meu v0. Então, o meu v0 é 25, porque a função te diz que o que multiplica o t é o v0. E o que multiplica o t quadrado é a metade da aceleração. Então, o que está multiplicando o t quadrado é a metade da aceleração, é menos 4,9. Então, uma aceleração completa vai ser o dobro, né? O 2 passa multiplicando, então é menos 9,8. Só por essa função, já sei quem é V0 e já sei quem é A. Dá para eu achar essa função? Claro, né? É só substituir. Então, a função da velocidade com o tempo vai ser o meu V0, que é 25, menos a aceleração, que é menos 9,8t. Olha aí, gente, achei a função da velocidade dentro da função da posição, porque a gente já conhece, né, as equações características de um movimento com aceleração constante. Agora que eu tenho a função, fica fácil de dizer. O gráfico é uma reta, né? Ela é uma função v0 mais at, o gráfico é uma reta? Ou seja, se parece com a função y de x é igual a uma a mais b de x? Claro que sim, né? No meu caso aqui, o x é o tempo, né? O x é o tempo que está aqui, né? E o que multiplica o tempo é o meu b, que é o menos 9,8. E o que não tem tempo multiplicando, né? O meu coeficiente linear, é onde cruza aí o y da reta, é o 25. Então, só de olhar para a função, eu sei que se eu desenhar um gráfico de velocidade com o tempo, o coeficiente linear aqui, o meu a, é 25, certo? E o b, que é o que multiplica o x, ou seja, o que multiplica o tempo nesse caso, né? Porque o que vai no x aqui agora é o tempo, e geralmente nos nossos gráficos de movimento, o que vai no x é o tempo mesmo.
né? Geralmente é assim que a gente representa. Então, o x é o tempo e o b, então, é o menos 9,8, que é o multiplica o t ali. Quem é o a? O a é o ponto do gráfico onde ele vai cruzar com o eixo y. Então, no eixo y, ele vai cruzar com o 25 positivo. Eu já sei que um dos pontos aqui vai ser o 25, que é o ponto que ele vai cruzar aqui. Essa reta ou vai vir para cá, cruzando no 25, ou vai vir para cá, cruzando no 25. Mas cruzar no 25 ela vai, que é o A, que é o nosso coeficiente linear. O T é o que está no X, a gente já sabe. E aí, para que lado vai a reta? O B é negativo, então já te indica que a reta é decrescente, ou seja, essa aqui não é crescente. Eu sei que a reta é essa. Mas em que ponto ela vai bater aqui no X? É a pergunta. Então, estão vendo que é a mesma coisa de fazer o gráfico de uma função linear? Quer ver que eu vou te mostrar? O primeiro passo que a gente fazia lá na função linear era encontrar o valor de y, né, quando x é zero. Acho que foi esse o primeiro passo que eu falei. Então, nesse caso aqui, o meu x é o tempo. Então, quando o tempo é zero e o meu y é o v, qual é o valor de v? Então, se o tempo é zero, qual o valor de v nesse caso? Porque o meu x, a gente fazia a pergunta, né? Quando o x é zero, qual o valor de y, né? Mas aqui não é x e nem y, então o meu x é o tempo, que é o que está aqui no x. Então, quando o tempo é zero, qual é o valor de v? Vamos substituir na nossa equação? V é igual a 25 menos 9,8t. Se o t for zero, isso tudo dá zero, fica então que o v de zero é 25, né? O v para o tempo zero é 25. Então, já tem um ponto do meu gráfico, que é tempo zero, o v, né, que é o que está no y, né? Então, o x é primeiro, o y depois. Então, o que está no o v aqui vai ser 25. Já temos um ponto, que é esse ponto aqui, ó. Tempo zero, y 25, que é onde ele cruza, né, o nosso coeficiente linear. A segunda pergunta que eu fazia para vocês quando o gráfico é uma reta é, não só isso, todo tipo de gráfico, né? Quando y for zero, qual é o valor de x? Essa era a segunda pergunta. No nosso caso, o y aqui é v, que é o que está no eixo y, né? Se o v for zero, então, qual é o valor de t? Essa é a pergunta que a gente vai fazer no nosso caso. Vamos lá fazer aqui, ó. Pego a função, v é igual a 25 menos 9,8t. Se o v for zero, então vai ficar zero é igual a 25 menos 9,8t. Qual vai ser o valor de t? Vamos jogar o 25 para o outro lado. Aliás, o menos 9,8 aqui joga para o outro lado, vai positivo. Então, fica 9,8t é igual a 25. 9,8 multiplica o t, passa dividindo. T é igual a 25 por 9,8. Vamos fazer essa conta. 25 sobre 9,8 dá 2,55. Né? Coincidentemente, a gente já, não é coincidência, né? A gente já sabia que ia ser 2,55, a gente já tinha calculado antes. Mas, enfim, a velocidade dele vai ser zero quando ele tiver depois de 2,55 segundos. Lembra de eu jogar a bola? A gente joga a bola, ela vai chegar no topo, aqui a velocidade dela vai ser zero e ela vai voltar a cair. Quando é que a velocidade dela vai ser zero? No tempo de 2,55 segundos. A gente já sabia, né? A gente já tinha feito esse cálculo aqui de uma forma diferente na anterior, que era o tempo para o y máximo, né? Tempo para o y máximo, que era simplesmente pegar o v0 e dividir por a, né? A velocidade inicial em y e dividir por a. A gente encontrou de outra forma, mas encontrou. Então, a gente achou um outro ponto no nosso gráfico, que é o tempo de 2,55, o v, ou seja, o y, vai ser zero. Temos aqui dois pontos. No tempo de 2,55 segundos, o y é zero, que é esse ponto aqui, ó, que é 2,55 segundos. Se você ligar os dois pontos, você já tem a sua reta. Fácil, né? Aí ele pergunta aqui, ó. Veja que eu só repeti aqui para vocês verem que eu fiz a mesma pergunta, ó. Primeiro,
Se o x for zero, no nosso caso o t é zero, depois se o y for zero, que no nosso caso é o v igual a zero, né? Faço as duas perguntas, respondo, tenho 2 pontos nos meus gráficos principais, aí é só cruzar, ou você, se você quiser colocar mais pontos aqui para ficar com mais bonita a reta, né? Um pouco antes e um pouco depois, para a reta ficar bonita, não tem problema algum. Né? Eu fiz esse gráfico também no Excel, né, para mostrar para vocês, ó, com 25 menos 9,8t. Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? 25 menos 9,8t. E deu aqui, ó, partiu do 25, que era o ponto 0,25, né, da onde ele parte, e cruzou o eixo X aqui, no ponto aqui próximo de 2,55. Não deu exatamente zero no 2,55, porque está aproximado o tempo, né? A calculadora deu 2,55, 1, 0, 2, um monte de números pela frente. Se eu colocasse, ia dar zero certinho. Então, ela cruzou aqui, vocês estão vendo a reta, ó, uma reta decrescente. Então, a aceleração dele é negativa, né? No gráfico de V por T. Aprendemos, então, né, a fazer esse gráfico a partir de uma função y. Aí eu te faço uma outra pergunta aqui, né? Vamos pensar aqui. Se a gente sabe que y é igual a 25t menos 4,9t quadrado, qual é a função da aceleração com o tempo? Você já tem duas funções aqui a partir dessa, que é essa e essa. Você sabe que a partir dessa função, y é igual a y0 mais v0t mais meio de at quadrado, o a, né, metade da aceleração está multiplicando o t quadrado. Então, o que está multiplicando o t quadrado é menos 4,9. Então, metade da aceleração é menos 4,9. Então, a aceleração completa vai ser o dobro, né? Duas vezes, né? Passa multiplicando o menos 4,9, ou seja, a aceleração é menos 9,8. Te pergunto, tem uma função para aceleração? Claro que não, né? A aceleração aqui é um número, né? Ela não muda com o tempo. Se fosse assim, a aceleração é igual a menos 9,8t, aí sim, se fosse o tempo de 1 segundo, ela ia ser menos 9,8. Se fosse o tempo zero, se eu jogasse zero, ela ia ser zero. Então, ela ia mudar com o tempo. Daí sim, o gráfico dela poderia ser uma reta, crescente ou decrescente, porque ela muda com o tempo. Mas no nosso caso, ela é só um número, então quer dizer que ela não muda nunca com o tempo, vai ser sempre menos 9,8. Se eu jogar o tempo de 1, ela é menos, aliás, negativa, né, para baixo, menos 9,8. Vou colocar aqui aproximadamente. Se eu jogar o tempo 1, ela é menos 9,8. Se eu jogar o tempo 2, ela é menos 9,8. Se eu jogar o tempo 3, ela é menos 9,8. Ou seja, ela é uma reta, né? Ela não tem inclinação, porque ela é sempre o mesmo valor. Então, a aceleração eu posso tirar tanto dessa função quanto dessa também, porque eu sei que v é igual a v0 mais at. Se o nosso a é menos 9,8, que é o que multiplica o t, então a aceleração é menos 9,8, que dá na mesma, né? Porque a gente tirou até essa função dessa, né? Então, tinha que dar na mesma mesmo. Agora, vamos ver um outro exemplo da gente determinar a equação e o movimento com aceleração constante ainda. Mas supondo, né, que o exercício não te deu função nenhuma. Está pedindo para você achar a função. Mas você sabe que é um movimento com aceleração constante. Então, você sabe que ele segue essas funções. Y é igual a y0, mais v0t, mais meio de at quadrado. Ou que v é igual a v0 mais at. Você sabe que ele é um movimento com aceleração constante. Então, ele vai ter uma função desse tipo. Aí ele te fala que a velocidade do carro no tempo zero é 10. Opa, já sei que V0, ou seja, a velocidade, né, no tempo zero, você pode colocar assim também, é 10. Já sei que V0 é 10. A aceleração dele é menos 2. Já me deu mais um dado. A aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então, a velocidade aqui deve estar em metros por segundo, né? Se ele não deu, certamente é. Qual a função V de t? Ele não deu porque foi eu que inventei, tá, gente? Qual a função V de t? Esqueci aqui. A função V de t
ou como a velocidade muda com o tempo, é essa, v igual a v0 mais at. Então, vamos substituir, né, os valores aí. A v de tempo é o que eu quero saber, né, a função. V0 é a velocidade no tempo zero, que é 10. A aceleração é menos 2, então eu posso jogar aqui menos 2t. Pronto, achei a função, né? V igual a 10 menos 2t. Como é que eu vou fazer o gráfico? O gráfico é uma reta? Eu te pergunto. Claro que é uma reta, né? A gente já sabe. Se ele é parecido com y igual a a mais bx, como é o caso, ó, o y é o v, o a é 10, o b é menos 2, o x aqui é o tempo, é uma reta, né? Não tem nada ao quadrado aqui, não é t quadrado. Se fosse t quadrado, já não é mais reta, né? Porque daí aqui é x e não x quadrado. Mas não é. Tá tudo aqui t é que é x. T elevado a 1, x elevado a 1. Então, é reta mesmo. Vamos, então, fazer, né? Qual que é as perguntas que a gente faz para fazer, né, uma reta? Primeira pergunta é se x é igual a zero, qual o valor de y? Não foi assim? Nesse caso, o meu y é o v, né? Agora você tem que reescrever sua pergunta, porque o seu y aqui é o v, o a é 10, o b é menos 2, o x é o tempo. Então, se eu estou perguntando se x é zero, eu estou perguntando se t é zero, qual o valor de... Quem que é o y? É o v, né? De v. E se eu fazia um gráfico de y por x, o meu y agora é o v, então vou fazer um gráfico de v. E o meu x agora é o tempo por t. Vamos ver como que é esse gráfico. A gente só está renomeando x e y, tá vendo? Vamos fazer essa primeira pergunta, então. Vamos pegar nossa função. V igual a 10 menos 2t. Vamos jogar o t aqui como sendo zero, né? Que é a nossa primeira pergunta. Se t é zero, vai ficar 2 vezes zero, vai ser zero. Vai ficar 10 menos zero. Então, v de zero vai ser 10, tira zero é 10. Então, v de zero é 10. Temos o primeiro ponto do nosso gráfico. Se o tempo é zero, a velocidade, que é o nosso y, né? Ou seja, x de y, né? Assim, os pontos, não é o x primeiro e depois o y. Então, t, o v primeiro, então o tempo é zero, a velocidade vai ser 10. Temos o primeiro ponto. Se o t é zero, a velocidade vai ser 10. Primeiro ponto aqui no 10. E agora é crescente, decrescente. Aí vamos olhar, né? O valor que está multiplicando o x, ou seja, o t, nesse caso. O valor que multiplica o t é negativo. Aí, de novo, sabemos que vai ser decrescente. Mas em que lugar ela vai cruzar o eixo x, aqui, o eixo t? Aí vamos para a nossa segunda pergunta. Se y é igual a zero, qual o valor de x? Né? Quem não assistiu os vídeos anteriores, recomendo que assista, que eu expliquei com detalhes por que eu faço essas perguntas e tudo mais. No caso, o nosso y aqui é o v. Então, se v é igual a zero, qual o valor de, no caso aqui, t, né? Que o nosso x agora é t. Vamos substituir aqui na nossa equação. V é igual a 10 menos 2t. Se o v for zero, qual o valor de t? Então, o tempo vai ser, o 10 passa para cá, aliás, o 2, né? Menos 2 passa para lá positivo, fica 2t igual a 10. Então, o t vai ser 10, o 2 passa dividindo, 10 por 2, t igual a 5. Então, quando o v é zero, o t é 5. Então, vamos colocar aqui. Quando o t é 5 e o v, né, que é o nosso y, é zero. Temos outro ponto aqui, ó. Quando o tempo é 5, que está aqui, o y aqui, o v, está no zero. Então, esse é o outro ponto aqui, ó. Achamos, né, os dois pontos que cruzam o eixo x, que é esse aqui, né, que cruza o x, e esse que cruza o y, que é o 10. Pronto, agora é só traçar o gráfico. Você pode colocar mais pontos de tempo aqui entre o 0 e o 5, ou um pouquinho acima do 5, não tem problema, né, para a reta ficar mais bonita. Tempos negativos na física, para a gente não faz muito sentido, mas se você quiser
não tem problema, desde que você saiba que nada acontece, né, antes do começo, aqui no nosso caso. Legal, você tem então, vamos supor aí, qual a função para posição em função do tempo, se o y é igual a y0 mais v0t mais meio de at quadrado, né? Vamos ver os dados que ele nos deu. Ele nos deu os v0, que é 10, né? A velocidade inicial é 10 e a aceleração é menos 2. Vamos fazer então, né? Se v0 é 10 e a aceleração é menos 2, como que vai ser a função do y? Vamos lá. Y é igual a y0 mais v0t mais meio de at quadrado. O y0, ele não deu a posição inicial de onde ele saiu, né? Ó. Se a velocidade de um carro no tempo zero é 10 e a aceleração dele é menos 2, qual a função v de t? Ele não deu y0, então, ou eu posso considerar aqui y0 e explicar, né, que eu considerei, né, y0 igual a zero, ou você pode simplesmente jogar o y0 para o outro lado, que eu acho que é o mais correto, então fica y menos y0 é igual a v0t mais meio de at quadrado. Quem que é y mais menos y0 é o delta y. Então, você coloca que você tem delta y é igual a v0t mais meio de at quadrado. E aí você vai fazer uma função de delta y em função do tempo. Se você preferir considerar o y0 como zero. Mas eu acho que aí você faz y em função do tempo, né? Que seria zero. Mas eu acho que assim seria a maneira mais correta. Legal. Então, se ele não deu, passei para o outro lado, ficou y final menos inicial, que é o delta y. Velocidade inicial eu tenho, já vou substituir aqui, então delta y é a velocidade inicial, que é 10t mais meio. Quem que é o A? A é menos 2, então menos 2t quadrado. Pronto, achei a função. Aqui o 2 com o 2 podem se cancelar, né? 2 dividido por 2 vai dar 1, então aqui vai dar menos 1t quadrado. Vou até arrumar aqui, vai ficar 10t menos t quadrado, né? Achamos a nossa função. Delta y é igual a 10t menos t quadrado. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai fazer esse gráfico? De novo, as mesmas posições, as mesmas perguntas, né? O x0 e o y0. As duas perguntas essenciais aí. E nesse caso, como a função é quadrática, né? Você já sabe que aí ou ela vai ter uma concavidade para baixo ou uma concavidade para cima, porque ela está elevada ao quadrado aqui o tempo. Então pode ser que tenha dois tempos que ela cruze o eixo x, pode ser que não. Pode ser que o eixo x esteja aqui, ó, o eixo y aqui, ela só cruzou em um ponto. Você tem que achar aí os valores, né? Se foi 2 pontos, qual foi o y máximo, né? Daqui que ela chegou, o tempo que ela chegou aqui nesse y máximo, para te ajudar a plotar melhor o seu gráfico. Vamos lá, mas a gente já sabe, tem uma ideia de que tipo de gráfico vai ser, né? Vamos fazer as perguntinhas. A primeira pergunta para esse tipo de gráfico, né, de tipo x², de segundo grau, é se x é igual a zero, né, qual o valor de y? Nesse caso, né, se a gente compara com uma função do tipo y é igual aqui o de ax² mais b de x mais c, o a é o que multiplica o que está ao quadrado, no caso aqui o t², que é o meio de a, certo? O b é o que multiplica o x, no caso que multiplica o t aqui, que é o v0. E o c é o seu y0. Então, se eu estou dizendo aqui que o x, nesse caso, é o tempo, não é? Ó, porque o que está x ao quadrado aqui é o t ao quadrado. Então, o x aqui, na verdade, é o t. Então, se x é igual a zero, se t é igual a zero, é a pergunta correta para o nosso caso. Qual o valor de... O que está em y é y mesmo. No nosso caso, bateu. Então, qual o valor de y? Essa é a pergunta correta, né? Se o tempo é zero, qual o valor de y? Porque agora a gente tem uma função de delta y em função do tempo. Na verdade, até é delta y, né? Porque aqui é delta, agora eu chamei de delta, né? Então, se a função de delta y em função do tempo, então, qual o valor de delta y quando t é zero? Vamos jogar aqui na nossa função, delta y é igual a 10t menos t². Se o tempo é zero, 10 vezes 0 é 0, menos
Zero ao quadrado é zero, então ΔY é zero mesmo, né? Se o tempo é zero. Primeiro ponto, então, tempo é zero, ΔY é zero. Temos aí o primeiro ponto do nosso gráfico de ΔY em função do tempo. ΔY depende do tempo, ele vai ser um valor dependendo do tempo que você colocar aqui. Então, o gráfico vai ser ΔY por t. Primeiro ponto a gente já tem, que é a origem, né? Zero no x, zero no y. Zero, zero, primeiro ponto. Segunda pergunta, né? Que é, se o y é igual a zero, qual o valor de x? Nesse caso, né? Se o ΔY é zero, qual é o valor de t? Né? Porque a gente vai ter o tempo no eixo x e o ΔY no eixo y. Vamos lá fazer a nossa conta, né? A gente tem a função ΔY é igual a 10t menos t quadrado. Se o ΔY é zero, qual o valor de x do tempo, né? Vamos lá, a gente tem 10t menos t ao quadrado. Vamos achar os possíveis valores de t para que isso dê zero, essa função. Vamos para Bhaskara, né? Como que é Bhaskara? O que está multiplicando o que está ao quadrado é o meu a, né? Não é assim? Y é igual a x quadrado mais b de x mais c. O que está multiplicando o que está ao quadrado aqui, que é o t quadrado, é o a. No nosso caso, o a aqui é menos 1, né? Que é menos 1 vezes t quadrado é menos t quadrado. Então, o nosso a é menos 1. O que está multiplicando o que está no x é o b. No caso, o que está no x é o tempo. Então, o que está multiplicando o tempo é o 10. Então, o nosso b aqui é 10. E o c é o que está sozinho, que aqui é zero. Não tem c, né? Não tem nada sozinho aqui. Vamos achar as raízes. Menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado. Menos 4ac dividido por 2a. Menos b, o b é 10. Menos 10 mais ou menos a raiz de b ao quadrado. Então, 10 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 0, né? Então, isso aqui já vai dar 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o a que era menos 1. Vamos então fazer esse cálculo, né? Vou jogar aqui para cima para a gente continuar. Então, vai ficar menos 10, raiz de 10 ao quadrado, né? Porque 4 vezes 0 aqui vezes menos 1 vai dar 0. Então, vai ficar raiz de 10 ao quadrado, que é 10, né? Então, já dá para a gente colocar aqui. Opa, não está aceitando apagar. Raiz de mais ou menos 10, né? Que raiz de 10 é 10, dividido por menos 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente tem duas raízes aqui. A primeira é menos 10 mais 10 sobre menos 2. E a segunda é menos 10 menos 10, né? Sobre menos 2. Então, uma é somando, a outra subtraindo. Se tem deve 10, tem 10, isso aqui já vai dar 0, né? E menos 10 menos 20, dividido por menos 2. Ó, vamos colocar aqui para a gente pensar no sinal. 20 dividido por 2 é 10, menos com menos, mais. Achamos 10. Então, tem um tempo possível para que dê 0 aqui no ΔY, que é 10, e o outro tempo é 0 segundos. Então, a gente achou mais 2 pontos aqui para que o ΔY dê 0. Então, nós temos o tempo ΔY. O primeiro tempo é 0, para o ΔY dar 0, e o segundo tempo é 10, para que o ΔY dê 0, né? Coloquei ΔY. Dê 0. Então, olha aí, já temos mais outro conjunto de pontos para o nosso gráfico. O primeiro a gente já colocou, que era 0 e 0, aqui deu 0 e 0 de novo, então o mesmo ponto já está lá. E temos o 10 em x, 0 em y. Então, vou chegar aqui no 10. 10 em x, 0 em altura, é aqui mesmo. Pronto, tenho 2 pontos. Só que agora eu te pergunto, a gente sabe que é a função quadrática. Ela é uma função para cima, ou ela é uma função, aliás, para baixo, né, concavidade para cima, ou uma função de concavidade para baixo? Ah, aí você tem que olhar para a função, né, e pensar.
né? Vamos pensar, olhar para a nossa função, para a gente poder desenhar. O que está ao quadrado aqui é o t quadrado, e o que está multiplicando ele é um menos 1. Se é negativo, a concavidade é para baixo. Pronto, a gente já está começando a fechar o nosso gráfico. Agora, se você jogar vários valores entre 0 e 10, você mesmo vai fazer vários pontos, né, e plotar o seu gráfico e vai ver aqui qual é seu valor máximo. Só jogar vários valores, né? Aí você que vai jogando. Pode até colocar valores acima de 10 também, não tem problema, como a gente já comentou antes. Mas se você quiser saber mesmo em que tempo ele vai estar aqui no máximo, né, no pico máximo, para você desenhar bonitinho, você tem como, né? O tempo para estar no y máximo, né, que é a terceira pergunta aí, vai ser o V0 sobre A, né, nesse caso. Né? Pode ser que seja um pouquinho diferente, mas é o que aconteceu nessa função, né? Então, vai ser 10, que é o V0, sobre a aceleração, que é menos 2. 10 sobre... Aqui, nesse caso, a gente usa em módulo, tá? 10 dividido por 2, 5. Porque a gente já sabia, né, que na metade do tempo, se aqui deu 10, o tempo para ele voltar para a base de novo, então, jogamos do solo, ele subiu, fez uma curva, voltou para o solo de novo, em 10 segundos. A gente sabia que em 5 segundos ele estaria no máximo, né, na metade do tempo. Precisaria ter calculado, né? Mas fizemos. Então, se você jogar o tempo 0, 5 e 10 na função e achar os valores de y, você vai achar uma função dessa. Posso mostrar para vocês, porque eu plotei essa função, né, de y é igual a 10t menos t quadrado. Vou mostrar aqui para vocês no Excel. Y é igual a 10t menos 1t quadrado. Olha aqui, ó. Joguei vários valores, né, de tempo entre 0 e 10, tá vendo? A gente achou que tinha um cruzamento em x no 0 e no 10, pelas raízes. Então, eu coloquei vários valores entre 0 e 10 e um pouquinho depois do 10, só para garantir alguns pontos para baixo aqui. E aí, fiz a minha curva. Percebi aqui que aproximadamente no tempo de 5 segundos, ó, que é a metade do tempo para voltar para a base de novo, ele estaria realmente no pico, que é aqui 25 metros. Então, é basicamente você jogar os vários valores de tempo lá na função e achando o valor do y e plotando, né? Aí tá fácil, né? Chegou aqui, tá fácil. Vou dar uma pausa aqui. Bom, vamos falar desse último caso aqui. Se o movimento não tiver aceleração constante. Gente, se o movimento não tem aceleração constante, daí a gente cai no caso da gente poder achar essa equação, não simplesmente jogando os valores de aceleração e de V0 lá na função e achando a função igual a gente fez no exemplo anterior, não. Daí a gente tem um caso especial. Vou mostrar aqui para vocês. A gente vai lembrar aí das derivadas e das integrais para fazer esse tipo de caso, ó. Vamos supor assim que ele te diga: a velocidade inicial do carro é 20 metros por segundo, então V0 é 20, e ele sai da posição inicial 5 metros. Então, vou colocar Y0, 5 metros, que deu até a posição que ele saiu. Então, ele já estava 5 metros acima do solo quando, sei lá, essa bola ou o que for aí foi jogada, né? Então, ela já estava a uma certa altura de 5 metros quando foi jogada, e aí certamente vai fazer o movimentozinho dela parabólico chegar no solo, que vai estar 5 metros abaixo, né? Não vai estar aqui, ó, está 5 metros abaixo. E que a aceleração é 5t quadrado. Nossa, esse aqui é um caso especial, ó. A aceleração é 5t quadrado. Gente, a aceleração não é constante. Ele muda com o tempo, ó. Se eu jogar um valor de tempo aqui, de 1 segundo, vai dar 5. Se eu jogar um valor de 0, vai dar 0. Então, a aceleração está mudando dependente do tempo. Se a aceleração varia com o tempo, como é esse caso aqui, não vale as equações que a gente estava falando, né? Simplesmente chegar lá e jogar o valor de V0, por exemplo, y igual a y0 mais V0t mais meio de at quadrado. Vou lá, y0 é 5, vou jogar 5 aqui,
V0 é 20, eu vou jogar 20 aqui, aceleração, é 5t², então eu vou lá e vou jogar meio de 5t² aqui na aceleração, vezes o t que está aqui fora. Isso não vale, tá? Nesse caso, não, porque a aceleração está mudando com o tempo. E essa é uma equação para aceleração constante. O que a gente faz, então, professora, nesse caso? Vamos mostrar aqui para vocês como que a gente resolve nesse caso. Se a função da aceleração foi dada e ela é 5t², como primeiro a gente vai achar a função da velocidade? Né? Vamos primeiro achar a velocidade, depois a gente acha a posição, né? Velocidade, você sabe que é v0 mais a integral de a dt. Aí a gente vai ter que usar a integração para achar o v, porque a gente tem o a gente tem o v0, né, que ele deu é 20. Vou ter que fazer essa integral para poder achar, porque no caso a aceleração não é constante, ela está mudando com o tempo. Então eu tenho que fazer a aceleração em um certo tempo, né, pequenininho, que a gente chama de infinitesimal, e ir somando, né, para todo o regime de tempo aí. Vamos fazer então essa integração. V de t, então, né, que é como a velocidade varia com o tempo, vai ser a velocidade inicial, que é 20, mas a integral, quem que é a? A é 5t², então integral de 5t² dt. Esse dt significa que você está integrando o t aqui, né, sua variável t. Como que é a integral de 5t²? Relembrando aí, né, uma integral de 5t² dt, você pega o expoente que está aqui em cima e soma mais 1, então vai ficar 5t² mais 1, 5t ao cubo, sobre o expoente que estava ali em cima, mais 1 também, sobre ao cubo. Então, a integral disso aqui dt vai ficar 5t ao cubo sobre 3. Né? Somei 1 no expoente aqui e embaixo de novo, né? 2 com 1 de novo aqui embaixo. Já fiz a integral, então já não vou mais colocar esse símbolo de integração, esse S, né, comprido de soma, porque eu já fiz. Então, de uma forma geral, né, se a gente está falando aqui que o tempo está variando de 0 até um tempo t, você vai chegar a essa equação. Por que eu falo de 0 a t? Porque o correto aqui, na verdade, agora é você aplicar o limite. Primeiro, onde tiver t, colocar o t mesmo, e depois, onde tiver t, colocar o 0. Então, ia ficar 5t ao cubo aqui. Onde tiver t, eu ia colocar t, então ia ficar isso mesmo, né? 5t ao cubo sobre 3, menos, agora vamos colocar o 0. Se tivesse 0 aqui, 5 vezes 0 ao cubo é 0, sobre 3, menos 0, né? 5 vezes 0 ao cubo, sobre 3. Isso aqui vai dar 0, né? Então, vai ficar 5t ao cubo sobre 3 menos 0, vai dar 5t ao cubo mesmo. Se eu estou falando que eu estou indo de um tempo inicial 0 até um certo tempo t. Não sei que tempo é esse ainda. Então, chegamos aqui em 5t ao cubo sobre 3 mesmo. Então, por isso eu não apliquei os limites, porque a gente está pensando sempre nos tempos positivos, né, acima de 0. Então, a nossa equação aqui deu 20 mais 5t ao cubo sobre 3. Achamos agora a equação da velocidade com o tempo. Ela é uma função de uma reta? Não, porque o t está ao cubo, o t não está elevado a 1. Né? Ele tem o a? Tem. Mais um b aqui? Tem. Só que o x está elevado ao cubo. Então, não é a função de uma reta. T aqui está ao cubo. Como que eu vou fazer essa função, professora? Um x ao cubo? A gente já viu, né? Se ele está elevado a um número ímpar, você já sabe que essa função vai ter hora que vai ser decrescente, depois cresce de novo, né? Ela vai ter 3 variações aí. Mas para isso, você pode simplesmente jogar vários valores de tempo aqui e ir desenhando a sua função, né? Aí acaba ficando mais fácil agora que você já tem a função. Só lembra que se está ao cubo, ela pode dar aí 3, né, variadas, hora decrescente, né? Hora crescente, hora decrescente de novo, né? Ela vai dar 3 variações aí na curva. Mas aí você também tem que ver, né, se o primeiro valor que está multiplicando o t aqui é positivo ou negativo, porque daí vai significar se ela começa crescente ou se ela começa decrescente, né? Aliás, crescente seria aqui, né?
Se ela começa crescente, depois decresce, depois cresce de novo, né? No caso aqui positivo, ou se ela começa decrescendo, depois cresce, depois decresce de novo, ela vai dar 3 variações aí, que ela é uma função cúbica. No caso, eu desenhei essa função jogando vários valores de tempo, não me prendi em querer achar as raízes nem nada, você pode tentar achar as raízes, que são os valores em que ela cruza o eixo x, mas no meu caso aqui, deixa eu ver se eu fiz essa função, ela é 20 mais 5t ao cubo sobre 3, não me lembro na verdade se eu fiz, acho que não. Não, acho que eu esqueci de fazer essa função, mas a gente pode fazer aqui agora. Deixa eu ver para cá. Ah, tá aqui, ó. 20 mais 5t ao cubo sobre 3, que é essa função aqui, ó. Quando eu coloquei vários valores de tempo, eu fui jogando valores de tempo aleatórios, de 0 até 50, eu só vi esse ponto ela subir, 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 subir. Então, significa que foi para os tempos negativos que ela fez uma curva para baixo. Se eu jogasse tempos negativos, talvez eu até veria, né, ela fazer assim, essa subida, aí chega no zero e aí volta a subir. A gente não consegue ver os 3 tempos aqui só com valores positivos de tempo. Para isso, eu teria que colocar valores negativos. E ver, vamos colocar aqui para vocês verem. Que, sei lá, a função cúbica, ela tem que variar 3 vezes, como eu falei, né? Crescer, decrescer, crescer de novo, ou decrescer, crescer e decrescer de novo. Ela tem que fazer essas 3 variações, não é? Então, vamos colocar aqui menos 10, outros tempos aqui. Menos 20. Opa, pelo lado de lá. 20, vou arrastar aqui a função para cá. Vou mandar fazer o gráfico com tempos negativos também, vamos ver se já dá para ver. Ah, já deu para ver aqui, ó. Ela meio que sobe, e aqui é o tempo que ela começa a subir novamente. Talvez joguei valores muito altos, né? Vamos colocar um valor aqui, menos 1. Menos 2. Acho que é melhor assim. Menos 3. Ainda não chegou nem no zero, ó. Agora sim. Menos 3 já caiu muito. Vamos colocar aqui. Inserir. Gráfico. Olha aqui, ó. Ela cresce, né? Meio que estabiliza e volta a crescer novamente. Então, essa é a função inteira, né? Você está enxergando ela inteira. Mas os únicos que a gente enxergou aqui foi os dos positivos, né? Ela sempre subindo, porque para a gente não fazia sentido usar tempos negativos no nosso gráfico. Mas só para mostrar para vocês aí que esse é o tipo de função cúbica. Então, a gente está vendo aqui que a aceleração é constante, a velocidade também não segue uma reta, né? Como a gente tinha visto nos outros exemplos. Vamos ver, então, se eu consigo voltar para a função da aceleração, se eu tivesse o contrário, se eu tivesse a função da velocidade, que a gente achou lá, né, que era 20 mais 5t ao cubo sobre 3, vamos supor que ele me desse a velocidade, e eu quisesse saber a função da aceleração. Se quer fazer o contrário, o inverso, você sabe que a aceleração é a derivada da velocidade no tempo. Agora, eu não vou simplesmente pegar a aceleração aqui é o 5 sobre 2, porque a equação é v igual a v0 mais at. Não, porque é t e não t ao cubo, né? Então, você tem que fazer a derivada. Vamos fazer a derivada. A aceleração é igual à derivada no tempo da velocidade aqui, né? Que depende do tempo, 20 mais 5t ao cubo sobre 2. 20 não tem t para a gente derivar, né? Se lembra aí que a gente falou, derivada, por exemplo, de um número elevado a um outro n aqui em cima, você desce o número, então ficaria 2t, e o número que estava aqui em cima você subtrai 1. Então ia ficar 2 vezes t elevado a 1. Essa seria a derivada, né? A derivada disso aqui no tempo. Daria isso aqui, né? Daria isso aqui que está aqui embaixo. Nesse caso, você tem 20. Onde que está o t aqui para derivar? Não tem. Então, se não tem, é a mesma coisa de t elevado a zero, né? Se você aplicar essa regra, o zero desce, fica zero vezes alguma coisa, isso aqui vai dar zero.
Isso aqui, então, a derivada, quando não tem o t, é zero. Na derivada, tá, gente? Não na integral. A integral daria 20t. Daí você soma. Mas na integral, daria zero. Então, só vamos derivar essa mesmo. Então, ia ficar 5t ao cubo sobre 2, o 3 desce, ia ficar 3 vezes 5t. 3 está acima aqui, subtrai 1. Tudo isso sobre 2. Então, a aceleração, já derivamos, então não coloco mais o símbolo da derivada. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 15 sobre 2, t quadrado. Achei a minha aceleração, né, que seria 15 sobre 2, t quadrado. Acho que eu fiz algum probleminha errado aqui, deixa eu ver só. Era 5t ao cubo sobre 3, tá, gente? Eu coloquei 5t ao cubo sobre 2. Então, aqui era 3, então, na verdade, aqui era 3, né? Só alterando aqui o meu erro. Então, ficaria 15 sobre 3, agora sim, né? Dá 5, t quadrado. Então, eu tinha errado a função, mas a derivada é da mesma forma. 5t quadrado. Voltamos aí, né, na aceleração, provando para vocês. Pela aceleração, você acha a equação da velocidade, e pela velocidade, você acha de volta, né, a função da aceleração. E qual seria, então, a função da posição? Que eu chamei de variando com x e não com y, mas tanto faz, né? Aqui está falando que é um movimento unidimensional com aceleração. Então, x é igual a x0 mais a integral de v dt. Vamos supor que agora eu tenho a função da velocidade, vou relembrar aqui para eu não errar, né? Qual eu fiz? 20 mais 5t ao cubo sobre 3. Então, a minha velocidade é 20 mais 5t ao cubo sobre 3. E eu estou querendo achar a função de x. Lembra lá, não é você chegar aqui, eu sei que x é x0, mais v0t, mais meio de at quadrado, então eu substituo v0 aqui, porque eu sei que vale 20, substituo a aceleração, não é isso, tá, gente? Porque aqui não é um movimento com aceleração constante. E aqui é t ao cubo, nem é t, né? Então, aliás, aqui é t ao cubo, então não era v0 mais at, né? Não tem como você fazer essa comparação. Então, aqui também não dá para você fazer essa comparação, porque a aceleração não é constante, né? A aceleração muda com o tempo. Você não podia colocar aqui, a aceleração é 5, a aceleração é 5t quadrado, então eu vou jogar aqui a aceleração 5t quadrado. É 5t quadrado, então vai ser meio de 5t quadrado vezes o t. Não, porque a aceleração só se ela for um valor constante, não muda. E não é o caso, que aqui ela muda, dependendo do t que você jogar aqui, vai dar um valor. Não é o caso, então não posso fazer isso. Tenho que usar a integração mesmo. Tem outra forma. Vamos lá. Vou jogar a velocidade aqui e vou calcular a integração. Então, x vai ser x0 mais a integral x0 ou y0, né? No caso aqui eu anotei que a posição inicial era y0. Como está em x, então é x0. A posição inicial é 5. Então, já sei que a posição inicial é 5, então já jogo aqui 5. É igual. Já vou até colocar aqui a gente vai achar uma função dependente do tempo, porque a gente já sabe, né, que o x vai mudar, dependendo do tempo ele vai estar numa posição. Vai ser 5 mais a integral do v aqui. Quem que é v? 20 mais 5t ao cubo sobre 3, então 20 mais 5t ao cubo sobre 3 dt. Agora a gente vai calcular a integral disso e não a derivada. Lembrando, né, se a gente está calculando a integral disso, então, o 20 aqui, a integral de 20 é 20t. Antes era zero, porque era derivada, mas integral é 20t. Por quê? 20, você imagina que ele é um t elevado a zero multiplicando ele, né, que é 1, né, t elevado a zero não é 1. Então, 20 vezes 1 é 20. Então, multiplica, imagina aí que tem um t a zero. E na integração, a potência que soma 1. Então, é 0 mais 1 dividido por 0 mais 1. Então, fica 20 vezes t elevado a 1 sobre 1, ou seja, 20t. Que foi o que deu aqui, ó. Mas, agora vamos integrar essa parte. Quando é soma, você integra por partes. Vamos integrar agora o 5t ao cubo sobre 3. Sobre 3 no tempo, né? Então, estamos integrando o t aqui.
por isso que é dt. Vamos lá, o 3 vai somar 1, então vai ficar 5t ao cubo mais 1 sobre... Aqui embaixo já tem 3, então só vou ter o cuidado de repetir. Sobre o 3 que está aqui, somou mais 1, desce de novo. 3 mais 1. Então, ficou aqui 5 vezes t à quarta sobre o 3 vezes o 4 aqui. Então, ficou 5t à quarta sobre 12. Achamos a função da posição do tempo. Lembrando que aqui é um t à quarta, então você sabe que essa função aí vai ter uns decréscimos, subidas, decréscimos, né, subidas. 4 vezes ela vai variar, 1, 2, 3, 4, por exemplo. Pode ser que ela cruze o eixo x 4 vezes, pode ser que não, pode ser que só uma, né? Pode ser que ela comece a variar aqui em cima e cruze o eixo x aqui, volta a subir aqui, só cruze o eixo x uma vez. Mas até 4 vezes ela pode cruzar o eixo x. Aí, professora, eu vou achar as raízes disso para achar em que ponto ela cruzou o eixo x? Não, você pode só jogar valores de tempos positivos e desenhar a função, sem problema algum. Bem, gente, espero que tenha ajudado vocês aí. Não sei se eu coloquei... Ah, faltou o último exemplo. Claro, né? A gente pode retornar. Se a gente tem o x de t, x, posso achar de novo a função da velocidade sabendo que o x é esse? Claro, né? Posso de novo, vamos supor que eu tenha o x e quero achar o v, seja o contrário, né? Vamos anotar aqui, se o x é igual, quem que era x0? 5 mais 20t, deixa eu ver aqui, mais 5t à quarta sobre 12. Posso achar quem é o v? Claro, você vai fazer v é igual a dx dt. Se você deriva essa função, você volta para a função da velocidade. Vamos lá? V vai ser o derivada no tempo dessa função de x, né? 5 mais 20t mais 5t à quarta sobre 12. Vamos derivar cada um por partes. Primeiro, vamos derivar o 5. Derivada de uma constante, 0. Já sei. Derivada de 20, opa, vamos fazer essa derivada aqui. Derivada no tempo de 20t. Aqui é como se ele tivesse elevado, né, a 1. Então, primeiro esse 1 desce e subtrai 1. Então, ficaria 20. Desceu 1, então ficaria 1 vezes 20 vezes t elevado a... Aliás, isso, a 1 menos 1, né? Isso aí. Subtrai 1 daqui. 1 menos 1 é 0. Então, 1 vezes 20 é 20. Vezes o t elevado a 1 menos 1, que é 0. T elevado a 0 é 1, então é 20, né? 1 vezes 20 dá 20, então isso aqui vai dar 20, essa derivada. E essa derivada, vamos calcular. A derivada no tempo de 5t à quarta sobre 12. O 4 desce, 4 vezes 5t. O 4 que está aqui subtrai 1 sobre 12. Então, ficou 4 vezes 5, 20, sobre o 12 que estava embaixo, vezes t elevado a 4 menos 1, que é ao cubo. Você achou aí a derivada dessa parte. E aí você vai ver, né, no final das contas, que você vai voltar, né, para a função anterior. Você pode minimizar esse 20 sobre 12 aí, transformar ele em 5 terços, né? Se você fatorar aqui, você vai ver que é a mesma coisa que 5 terços, né? Então, você vai fazer aqui 5 terços de t ao cubo. Logo, essa derivada deu 5 terços de t ao cubo. Vamos ver o que deu, então. Velocidade vai ser 0 mais o 20 que deu aqui, mais 5 terços de t ao cubo. Ou seja, 5 terços de t ao cubo mais 20, que era exatamente o valor da função da velocidade, ó, 5 terços de t ao cubo mais 20. Então, daí plotar esse gráfico você já sabe, né? É simplesmente jogar valores de t, né, aqui, e ir procurando o seu gráfico, né? E desenhando o seu gráfico, vários valores de t.